Fala, minha gente, mais um podcast Conexão Manchete e eu tenho o prazer de receber aqui um jovem, Marco Antônio Cabral. Ele, pelo sobrenome, já é conhecido, foi deputado federal, foi secretário estadual de Esporte e Lazer do estado do Rio de Janeiro, é formado por Direito pela PUC e eu não vou fazer grandes introduções. Primeiro, agradecer a presença dele. Marco Antônio, muito obrigado por participar do Conexão Manchete. Lisan, prazer enorme estar aqui com você, com nossos telespectadores aqui do nosso podcast. Agradecer ao Rafael de França, toda a equipe, em nome dele aqui da Rádio Manchete, que eu tive a oportunidade de debater aqui muito tempo nessa casa. E, enfim, debates maravilhosos com a Beth Guedes, com o Marcos Vinícius Nestal, com o professor Gilberto, com tantas pessoas de muito bom nível. Então, voltar aqui para mim é uma alegria muito grande. Você se comunica muito bem. E isso, evidentemente, eu acho que tem a ver com o sobrenome, com o fato de você ser filho de um político, o ex-governador Sérgio Cabral, que também é jornalista, e neto do jornalista, para mim, e acho que para muita gente, um dos maiores jornalistas desse país, Sérgio Cabral, também homônimo do filho dele. É isso, veio de berço, essa facilidade em se comunicar? Olha, eu vou te falar assim, comunicar, eu sempre me comuniquei muito bem. Mas falar em público, eu lembro como se fosse hoje o primeiro discurso que eu fiz para um público grande, porque eu comecei no movimento estudantil muito novo. Fui presidente do Grêmio do Santo Inácio, num colégio que é um colégio grande, com muitos alunos. Cada turma aí são, sei lá, 300 e poucos alunos por ano, né? Então é um colégio com bastante número de alunos. A eleição para o Grêmio era uma eleição que tinha uma quantidade significativa de eleitores, né? E, enfim, que fiz queridos amigos até hoje. Um deles, o próprio Breno Carnevale, que foi do governo do Eduardo, ele me antecedeu na presidência do Grêmio, entre outros que viraram depois, enfim, cada um foi pro seu canto, mas todos nós mantemos um contato legal. E ali eu fazia muita reunião na escola, e na escola eu já me sentia em casa, né, e tal, mas quando eu fui assumir a juventude do MDB, em 2009, Você tinha quantos anos? eu tinha 18. Eu fui fazer um evento na Zona Norte, no Clube do Sargento do Rocha. Nunca vou esquecer. Meu irmão, quando eu fui pegar o microfone, me deu uma tremedeira. Diante do público. Diante do público. Eu fiz um discurso assim, bem chinfrim, mas eu sempre gostei, né, de política, sempre gostei de falar. E a partir dali, eu fui, pela juventude do partido, rodar o estado, angariando novos filiados, aquela coisa toda, montando os municípios. E aí fui pegando traquejo e, graças a Deus, deslanchei aí também falando em público. Mas eu tinha, no início, um certo medo, assim, de falar para uma plateia grande de pessoas, que era normal, né? Assim, eu nunca tinha falado. Eu sempre participei de muito evento político, já participei de eventos na época que tinha aquele showmício e tudo, evento aí para 30, 40, 50, 60 mil pessoas, mas nunca eu falando, né? Sempre vendo o pessoal falar. Mas com 11 anos de idade, que você falou que começou aí nessa militância, qual era a grande influência? Já era o seu pai? Então, eu em 2002, quando eu tinha 11 anos, foi a primeira campanha que eu realmente participei dela toda, né? Que foi a campanha ao Senado dele. E nessa campanha primeiro eu conheci todos os municípios do estado do Rio, e eu conheci a realidade, né, do estado como um todo. Porque, você imagina, eu fui criado na Zona Sul do Rio, enfim, morei ali na Lagoa Rodrigo de Freitas a minha vida inteira. Então a minha vida era basicamente o meu colégio, algumas atividades, tipo futebol e etc. E final de semana, enfim, ir pra praia, ir pra casa de um amigo, e, enfim, pra cá, pra lá, tá, normal. E não tinha um conhecimento grande dos outros bairros, da realidade mesmo, que o povo mais pobre tem no nosso estado. E aí, nessa campanha, eu rodei tudo, eu vi tudo com os meus próprios olhos. E, assim, não tem como você não criar uma indignação, não tem como você não querer mudar aquilo para melhor, assim, né? Eu acho que, independente de entrar ou não para a política, acho que todo mundo, né, que tem algum tipo de sensibilidade vê uma situação dessa, vê uma realidade dessa e quer, de alguma forma, né, ajudar. E aí eu, a partir desse momento, falei, não, eu quero
entrar na vida pública, eu quero ser político, né? Isso eu tinha 11 anos de idade, depois dessa campanha em 2002. Seu pai nessa época era Presidente da Assembleia. presidente da E ele Assembleia foi Legislativa. candidato a senador em 2002. A partir desse momento eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a ler muito sobre política, já com ali meus 12, 13 anos, comecei a ler muita biografia, comecei a me inteirar mesmo, obviamente a gente aprende na escola, mas eu comecei a me inteirar mais da vida das grandes personalidades da política do país, até, enfim, de fora do país, comecei a ler muito, comecei a participar efetivamente da política partidária, comecei a frequentar o MDB, comecei fiz algumas visitas ao Senado Federal, onde meu pai trabalhava na época. Em 2004, eu rodei com meu pai os municípios nas campanhas municipais. Então eu comecei a me embrenhar pela política e realmente viver a realidade, aí sim, do Estado como um todo. E não daquela redoma que eu vivia ali até os meus 10 anos de idade. E aí, enfim, em 2006 veio a campanha ao governo, né? Uma campanha muito dura. Meu pai acabou ganhando a eleição no segundo turno, e a partir de 2007 eu comecei a participar também de muitas reuniões formulando políticas públicas que estão aí até hoje, como por exemplo, eu participei da primeira reunião que se discutiu a criação do modelo de UPA 24 horas. Eu estava na casa do meu pai nesse dia, eu participei, por exemplo, a gente estava batendo papo aqui anteriormente daquela viagem que você acompanhou para Medellín, Bogotá, onde veio a ideia do teleférico, veio a ideia da pacificação. E aí uma curiosidade que eu vou contar aqui agora, né? Por que a pacificação foi no Santa Marta primeiro? Por um motivo técnico, porque existia o 2º Batalhão de Polícia que ficava literalmente em frente, e porque o meu pai, ele tinha um hábito, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, né? Mas ele sempre tinha o hábito de nos deixar no colégio. E o Colégio Santo Inácio, ele fica na Rua São Clemente, um pouco antes do Santa Marta. E eu falei muito com ele, assim, pai, é um absurdo você ter um batalhão de polícia, você ter em frente, né, uma boca de fumo, pô, gente armada até os dentes. E aí, com essa viagem a Medellín, na volta, ele virou para mim e falou, filho, eu vou testar esse modelo no Santa Marta primeiro. Foi uma ideia sua, então? Na verdade, foi uma ideia que ele captou na Colômbia, mas colocar em prática no Santa Marta, como sendo a primeira unidade, eu tive participação direta e indireta, porque só pelo fato também dele passar e ver aquela situação ali praticamente toda semana, e realmente era uma coisa estapafúrdia, você ter um batalhão, enfim, a 100 metros você ter traficante armado até os dentes, uma boca de fumo. Então, o Santa Marta foi a primeira experiência e deu muito certo. E aí, a partir dessa experiência, foi se expandindo o modelo, que, na minha opinião, foi um modelo que mudou, né, a segurança pública no Estado. É um modelo que as pessoas, moradores dessas comunidades, até hoje se lamentam o fato do Estado ter abandonado esse modelo de segurança pública que deu muito certo. Infelizmente, ali, a partir da eleição do Witzel, o que ele fez? Ele desidrata o PP e hidrata o segurança presente. E ele utiliza o segurança presente como moeda de troca política. Então os deputados começam a indicar as bases do segurança presente. E aí vira uma febre entre os deputados, porque o segurança presente, ele tem uma lógica, né? O segurança presente, ele iniciou na Lapa, no nosso governo, e a lógica do segurança presente é exatamente você policiar um grande centro comercial, né? É voltado para o comércio. E acabou que desvirtuou-se totalmente a finalidade, porque virou uma moeda de troca política. Então o deputado do bairro descobria que o Lisan, do bairro tal, indicou, então eu quero no meu bairro também, quero indicar. Então os deputados começaram a pressionar o governo para terem bases do segurança presente, porque é uma coisa bonitinha, o cara vai lá, faz uma inauguração, ele que pediu, aí tem aquela coisa toda. Ele gera voto, ele indicava. Só que o segurança presente em si, ele não resolve a questão da violência urbana do Rio, porque a violência urbana do Rio, ela não é aquela falsa ideia em que eu ouvi muito, de amigos inclusive, né, da classe média mais alta, de que deixa o cara no morro pode acontecer o que for, deixa lá, só não pode vir pro asfalto. Tenho certeza que você já viu isso várias vezes. Com certeza. Que é uma coisa completamente equivocada, porque não existe você fazer, né, uma cidade partida, um policiamento ostensivo num bairro e você ter
uma favela dominada inteiramente pelo narcotráfico. Não tem como dar certo. Então, foi se desidratando as UPPs, hidratando o segurança presente. O que aconteceu? Não, e voltando até um pouco da UPP, Marco, diferentemente do segurança presente, a UPP era dentro da favela, era dentro da comunidade. Ou seja, partia de um princípio de policiamento de proximidade, policiamento comunitário. Se em algum momento cometeu-se determinados erros, evidentemente não se tem o controle de tudo, mas a lógica era você levar o Estado, e aí é aquela velha história, não só a polícia, mas a educação, a saúde, o esporte, essa era a lógica. Você pega assim, a Cidade de Deus, por exemplo, que foi um outro modelo de UPP que deu muito certo. Eu ontem, por exemplo, estava numa agenda com o vereador e candidato a deputado federal Salvino Oliveira, que morador da Cidade de Deus falou: Marco, o maior momento da minha vida foi na pacificação, em que eu pude fazer inúmeros cursos, que eu pude estudar muito, que eu pude, enfim, realmente ver uma outra Cidade de Deus da que eu estava acostumado quando era criança. E na Cidade de Deus, por exemplo, nós demos uma sede para a CUFA instalou diversos cursos, demos uma sede para o AfroReg. Quando eu falo demos, na época o governo do estado cedeu espaço. AfroReg, criamos o Centro de Referência de Juventude, criamos uma unidade da FAETEC gigantesca, botamos uma UPA 24 horas na Cidade de Deus, reformamos o conjunto habitacional, maior conjunto ali da Cidade de Deus, obras de pavimentação, de infraestrutura. Então, assim, é o que você falou, levávamos a polícia e também levávamos obras, enfim, instrumentos para a população melhorar de vida. Na sua avaliação, o que deu errado para a UPP hoje não ser realidade? Olha, o que deu errado foi exatamente a escolha errada que a população fez no Wilson Witzel em 2018, porque entrou um cara com uma mentalidade completamente equivocada, não conhecia nada, enfim, da realidade das favelas, muito menos do Rio de Janeiro, da polícia, enfim, e fez exatamente o que eu estou te contando. Ele foi... sempre existiu, durante o processo de pacificação, internamente na corporação, uma parte de policiais que não queria o modelo de UPPs. Às vezes por uma questão técnica equivocada, às vezes por má fé, né? Que a gente sabe que, infelizmente, existe uma banda podre, né? Como existe uma banda podre em qualquer segmento, existe também na polícia. E aí, acabou que, infelizmente, por conta dessa convergência de fatores, foram desidratando a partir de 2019, principalmente, as bases, o quantitativo de homens, aí foram retirando, criando uma opção de base de segurança presente. O que aconteceu? O narcotráfico voltou muito mais fortalecido para essas regiões, e aí não só fazendo a questão do tráfico, mas também explorando tudo que eles podiam explorar nesses territórios. E pela força que eles conseguiram conquistar, eles acabaram indo para territórios que eles não estavam, como, por exemplo, o corredor do Itaiangá, como, por exemplo, Jacarepaguá, como, por exemplo, o conjunto do Ipase em Vila Cosmos, e tantos outros bairros que antigamente não conviviam com esse enfrentamento, não conviviam com barricada, não conviviam com essa exploração, né, de gás, de gatunete, de mototáxi e tantas outras atividades, e que hoje convivem, né? Então é o que eu falo, hoje a segurança pública do Rio, ela está pior do que estava em 2007 quando assumimos o governo, não tenho dúvida disso. Agora, como é que a gente lida com segurança pública? Eu estava te ouvindo, Marco, e principalmente no momento em que o Rio de Janeiro, segundo investigações da Polícia Federal, já tem uma participação ali, segundo a polícia, de deputados ligados à Alerj, do próprio ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, com facção A, facção B. Você falou dessa viagem, eu realmente, como repórter, em 2007, acompanhei o Sérgio Cabral, ex-governador, na primeira viagem dele como governador, onde ele se inspirou para a criação das UPPs, e a gente foi para a Colômbia, eu fui um dos jornalistas convidados, e ali já se falava nos bastidores da influência da Assembleia Legislativa, por exemplo, para indicar comandante de batalhão, chefe de delegacia, e era uma das perguntas que a gente fazia naquela época ao então secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. Como é que
Como é que faz isso, Marco? Como é que a gente consegue resolver o problema da segurança se de repente hoje a gente percebe, para além das ocupações territoriais, né, o tráfico hoje é um negócio muito maior do que a venda de drogas e, e as investigações mostram que talvez tem ramificação maior do que a gente imagina em termos de braço político. Como é que faz isso? Olha, Lisandro, são dois fatores importantes para responder a sua pergunta. O primeiro é o seguinte, aí eu vou voltar na Lava Jato, né? A Lava Jato, ela destruiu o estado do Rio de Janeiro, ela destruiu as empresas de engenharia, as empresas de óleo e gás, e destruiu a classe política do Rio de Janeiro, né? E não existe vácuo de poder, né? Quando essa classe política ela foi estraçalhada ali pela mídia, pela própria Lava Jato em si, que inclusive fez da mídia refém da narrativa dela naquele momento, você trouxe políticos que eram ali do segundo, terceiro, quarto escalão para o primeiro escalão e trouxe vários aventureiros, né? Volto nele. O Wilson Witzel foi o grande símbolo disso aqui no estado do Rio de Janeiro. Ajudado por Marcelo Bretas, que era o juiz da Lava Jato, ele chega, isso ficou provado, inclusive o Bretas hoje está expulso da magistratura, por conta exatamente disso. Um dos inquéritos que ele respondeu foi exatamente sobre a destruição que ele fez da candidatura do Eduardo Paes em 2018 para favorecer o Wilson Witzel. Logo depois andaram de jatinho juntos, de mãos dadas, juntos na Sapucaí em 2019. Inclusive a irmã do Marcelo Bretas era nomeada no gabinete do Wilson Witzel. Era uma promiscuidade. Então o Witzel, ele caiu de paraquedas e ele volta a essas velhas práticas que existiam no governo do Garotinho e da Rosinha, que era a prática da politização completa da máquina pública. Eu sou político, eu sou candidato a deputado estadual. Eu acho que a política ela tem que sim participar do governo. É assim em qualquer país democrático. Se você for aos Estados Unidos, se você for à Suécia, se você for à Espanha, se você for na Argentina, no Chile, na Colômbia, qualquer lugar que você tenha democracia, os partidos participam do governo. Isso é natural. Agora, tem áreas que são áreas sensíveis que tem que ser escolha direta do governador do estado. A segurança pública, na sua opinião? Eu vou falar 4 áreas. Segurança, em primeiro lugar, saúde, educação e Secretaria Estadual de Fazenda, que é onde está a arrecadação, né? Então essas 4 áreas aqui, elas não podem sofrer interferência política, né? Elas têm que estar ligadas direto ao governador. Quando você fala interferência política, é da Assembleia Legislativa. É dos deputados, seja estaduais, federais, seja de prefeitos. Cara, quando meu pai chegou ao governo, a coisa era tão promíscua que tinha delegado indicado por prefeito, né? Tinha delegado que era indicado até por vereador, tinha delegado indicado por deputado, tinha comandante de batalhão indicado por prefeito, tinha comandante de batalhão indicado por deputado. Então acabou-se essa promiscuidade nessas 4 áreas, né? O secretário de Fazenda foi o Joaquim Levy, né, que era um cara com um currículo gigante, tinha sido do Tesouro Nacional e tudo. Você colocou o Sérgio Cortes na saúde, que era um médico também que tinha feito um trabalho exemplar no INTO. Você tinha na educação, num primeiro momento, a Tereza Porto e depois o Wilson Risolia, e você teve na segurança o tempo inteiro o José Mariano Beltrame. Você pode perguntar porque todos eles estão vivos. Nenhum deles colocou nenhum assistente, nenhum assessor, nenhum auditor da Receita Fiscal, no caso, ou comandante de batalhão, ou diretor de hospital, ou coordenador da educação, ou diretor de escola, a pedido de político nenhum. Ponto. Isso aconteceu no estado do Rio entre 2007 e 2014 e todo mundo sabe disso. Todo mundo que era deputado no período, todo mundo que trabalhava nos hospitais, nas escolas, todo mundo sabia que tinha se acabado realmente a indicação política nessas áreas sensíveis. Hoje, infelizmente, você vê o completo oposto. A partir do Witzel, ele foi politizando tanto a coisa que ele entregou a saúde para um partido político, né? Não quero aqui falar mal, né? Mas, na minha opinião, é uma questão de gestão completamente equivocada. Você entregou a saúde para um partido político, você pegou a segurança, loteou ela para toda a Assembleia Legislativa, né? A segurança pública estava completamente loteada. Aí você pegou a educação, isso inclusive também está saindo através de matérias e operações, etc. A educação também foi entregue para um grupo de deputados. Então, assim,
não tem como dar certo, entendeu? Porque, assim, eu, Marco Antônio, me elejo deputado esse ano. Aí, ano que vem, eu vou bater na porta do governador para pedir um diretor de um hospital. Para que eu quero um diretor de hospital? Para que eu quero um comandante de um batalhão? Para que eu quero indicar um delegado de uma delegacia especializada? Para que eu quero indicar um posto de vistoria do Detran? Eu vejo hoje, tem deputado que arrota a moralidade, né? O rei da moralidade, e quando você olha, o cara tem 3, 4 pós de vistoria do Detran. Aí eu pergunto, o que o cara quer fazer com pós de vistoria do Detran? Tipo assim, então, cara, isso aí é o início do processo. A gente só conseguiu fazer pacificação, a gente só conseguiu criar o regime adicional de serviço, a Operação Lei Seca, a Operação Presente, a Operação Barreira Fiscal, as bonificações por metas, todas as políticas públicas do nosso período, exatamente porque você não tinha interferência política. Porque senão, meu amigo, virou esculhambação. Marco Antônio, você citou a Lava Jato, um período da nossa história que começou ali a investigação final de 2013, início de 2014, e a Lava Jato acabou sendo uma operação que ineditamente levou políticos para a cadeia. Aí existem aqueles críticos que dizem que judicializou, né, a política, e o seu pai, Sérgio Cabral, foi um dos políticos que acabou sendo preso dentro da Lava Jato, assim como o ex-presidente, ou melhor, eu pensei no outro, que está preso ainda, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso pela Operação Lava Jato. E tem sempre uma questão, a gente está falando aqui de política, de comunicação e de imagem, né? E é sempre importante a gente dar o tom histórico, né? A Lava Jato, ela foi desmontada anos depois, você falou do juiz Bretas, por quê? Porque se chegou à conclusão de que havia vício de investigação, promiscuidade entre Ministério Público e Justiça, e pós-Lava Jato, a gente tem aí o renascimento do próprio PT nacional, com a eleição em 2022 do presidente Lula, e parece, é uma sensação, o seu pai cumpriu ali o que devia, né? Chegou a ser preso, foi julgado, foi preso, e a sensação que a gente tem, você me diga se é verdade ou não, ou se partilha dessa percepção ou não, é de que pós-Lava Jato, com tudo isso que eu falei, aí existe ali uma separação de imagem. A imagem de determinado político é como se tivesse sido limpa, e de outro político ainda sob um ar de dúvida, um ar de será que aconteceu, que não aconteceu. Qual é o peso para você esse do seu pai ter sido preso, e não foi o único governador preso, mas ele cumpriu, e qual é o peso, qual a análise que você faz desse período todo? Olha, primeiro, voltando lá no começo, a Lava Jato, ela tinha desde o início dela, um norte, né, que era tirar o PT do poder, né, e ferrar com quem fosse aliado do PT, ponto. Ela começa assim, né, e ela vai se expandindo, enfim, e virou uma coisa totalmente abrangente e de diferentes coisas. E o modo que eles fizeram foi um modo para arrebentar com o país. Por quê? Vamos lá. Você pega uma empresa como a Odebrecht. A Odebrecht tinha 100 mil funcionários. Era uma empresa presente em 40 países. 40 países, né? Fazendo obras, inclusive, em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e etc. Aí, vamos lá. Você pega a questão do pagamento, teoricamente, pagamento de propina ou caixa 2 da Odebrecht para políticos. Beleza. O que uma investigação séria faz? Né? Ela julga, ela processa indivíduos e ela resguarda a empresa. O que a Lava Jato fez para alimentar aquele espetáculo, né? Porque as pessoas estavam sedentas por espetáculo. A Lava Jato me vai e prende de uma só vez 80 executivos da Odebrecht. Quer dizer, a Lava Jato, ela
acabou com a Odebrecht. A Odebrecht, que era uma empresa que era um orgulho nacional, né, do ponto de vista de engenharia nacional e internacional, foi destruída. Hoje a Odebrecht tem menos de 10 mil funcionários. Então, só na Odebrecht teve uma perda de 90 mil funcionários, fora empregos indiretos, né? Aí você teve a Camargo Correia, a OAS, a Andrade Gutierrez, que eram grandes empresas do setor de engenharia que geravam milhares de empregos no Brasil e foram simplesmente aniquiladas, né? Aí você vai para o setor de óleo e gás. O estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. 80% da produção é nossa. Destruíram a Petrobras. Destruíram a reputação da Petrobras. Acabaram com a Petrobras. O papel da Petrobras derreteu. Enfim, e o estado mais impactado foi qual? O Rio de Janeiro. E aí quando você destrói a Petrobras, você destrói a indústria naval, né? A indústria naval foi de 30 mil para 3 mil empregados no Rio de Janeiro. Então, assim, a Lava Jato, ela tinha esse foco, desestabilizar, né, o Brasil, desestabilizar a economia do Brasil para acabar com aquele governo. Tanto que entrou Jair Messias Bolsonaro, que é uma pessoa que eu convivi em Brasília, né? O Bolsonaro foi meu vizinho de gabinete, não tenho nada contra ele pessoalmente falando, no trato pessoal, mas era uma pessoa totalmente impulsionada, né, pela Lava Jato, tanto que ele se elege como prêmio, ele chama o Moro, que era o símbolo da Lava Jato, para ser ministro do governo dele, e o Moro aceita, né? Só que na época eu olhava aquilo e eu estava torcendo para o Moro aceitar. Porque eu estava vendo o seguinte, vai ficar nítido e claro o caráter político da operação. E não deu outra. A vaidade das pessoas é tão grande e quando as pessoas têm fama e poder, elas se transformam, né? E aí... O poder é perigoso? Extremamente perigoso. E a fama também, o poder, a fama... E o Moro se envaideceu tanto que ele achou que ia ser o ministro e que ele ia continuar... Enfim, só que ele não esperava, né? Enfim, que a vida realmente ela dá voltas. Eu brinco que a vida não dá voltas, dá cambalhota. E ele rapidamente é desnudado, vamos dizer assim, e ali começa exatamente as críticas. Os jornalistas, por exemplo, que apoiavam, começaram a se perguntar, o cara dizia independente, que não ia se envolver em política. 4 anos depois o cara vira ministro do opositor ao cara que ele prendeu para tirar da eleição. Então, assim, você vê, hoje um dos maiores patrimônios do Brasil é a JF, a holding da JBS, presente também em mais de 80 países. É uma empresa que gera emprego de norte a sul do Brasil. Tentaram destruir de todo jeito eles. Não conseguiram, mas tentaram de todo jeito destruí-los. Então, assim, a Lava Jato, cara, ela prestou um desserviço muito grande para o Brasil. Marco, mas você defende a corrupção? Não defendo corrupção. Eu defendo que o Brasil deixe de ser o país da hipocrisia. Por que eu falo isso? O Brasil é um país que não discute a legalização do jogo. Hoje você tem, por exemplo, as bets comendo o dinheiro do brasileiro, todas elas em Curaçao, Ilhas Virgens Britânicas, Inglaterra, França, nenhuma gera um emprego no Brasil, e você vê a polícia hoje fazendo uma operação em cima de um bingo na Tijuca, que possivelmente gera empregos ali que estão hoje, enfim, que estão hoje sem carteira, que estão hoje na informalidade, né? Então, assim, por que não legaliza o cassino? Por que não legaliza o bingo, que vai gerar emprego pra caramba, de garçom, de croupier, de faxineiro, de porteiro, de zeladoria? Quer dizer, é um troço que não entra na minha cabeça. Aí você vai, por exemplo, para a questão do lobby. Os Estados Unidos legalizou o lobby em 1947, será? O Brasil até hoje não conseguiu. Quer dizer, você não consegue hoje ter ali uma legislação que regulamente o lobby, que é uma atividade existente no mundo. Aí você tem, por exemplo, um presidente da República. Isso tem que ser falado. Eu não tenho medo de falar sobre certas coisas, que eu acho que é uma coisa absurda. Você pega um presidente da República, o cara tem um orçamento de trilhões de reais, uma responsabilidade gigante. E, poxa, um gerente de uma loja de eletrodoméstico, às vezes, ganha mais que o presidente. O presidente ganha 27 mil no contra-cheque. Quer dizer,
um troço que aí você fica olhando assim, gente, como é que você quer que o cara seja presidente do Brasil, ganhe 27 mil no contra-cheque dele? E você pega o cara que está no conselho de administração, sei lá, de qualquer empresa que tem capital aberto aí, o cara ganha, 300, 500 pau por mês. Quer dizer, aí o governador do estado aqui, o cara tem 89 bilhões de orçamento, tirando toda a responsabilidade de suas decisões, mesma coisa, 27 mil reais. Quer dizer, 27 mil é pouco dinheiro, Marco? Não, não é pouco dinheiro. Dá para a pessoa viver muito bem. Agora, você tem que pagar proporcional ao que o cara executa. E ninguém no Brasil fala isso, entendeu? Olha, acho corajosa essa postura do Marco Antônio Cabral, porque ele está levantando uma série de bolas aqui. E, gente, nada foi combinado não, hein? Eu estou conversando com ele aqui, não foi combinada a entrevista no sentido de que, olha, eu vou te perguntar isso, vou te perguntar aquilo, não tem essa. E essas bolas que ele está levantando, eu estava justamente antes pensando, porque se eu estou conversando com um cara que é da chamada safra nova da política, ele é jovem, ele tem muito terreno pela frente, que já viveu experiências dentro de casa em relação à política, experiências difíceis, ruins, né? E aí essas bolas precisam ser discutidas, porque é o que ele falou, a questão da hipocrisia. E uma coisa, desculpa te interromper, Lisandro, tem uma outra coisa também que eu sempre falo, quando eu tô com um grupo de amigos conversando sobre política e tudo. Cara, você acabou com o financiamento privado de campanha no Brasil. Quer dizer, você criou um modelo em que você tira dinheiro do contribuinte, tira dinheiro de imposto, que era para ter indo para saúde, segurança, educação, coloca para fazer gráfica para político, campanha para político, né, que é o chamado fundão eleitoral. Quer dizer, o que devia ser, na verdade, um piso, né, se tornou o dinheiro de campanha, e você acabou com o financiamento privado, o que é uma coisa totalmente saudável para a democracia. O eleitor, ele tem que saber quem está bancando aquele político. Nos Estados Unidos, se você vê o parlamentar, o senador, o deputado federal, ele tem lá, olha, esse aqui é bancado pelo setor financeiro, esse aqui é bancado pelos sindicatos, esse aqui é bancado pelo varejo, esse aqui é bancado pela comunicação, pelas televisões. As pessoas sabem quem é quem. Aqui, né, você não sabe. As relações ficaram todas obscuras. Você só, infelizmente, alimentou o caixa 2. Você só alimentou o dinheiro ruim. Você só alimentou o narcotráfico, a milícia, né, entrar para dentro da política, porque você tirou aqueles empresários que pagam impostos, que geram empregos, que são sérios, né? Hoje o cara tem medo, o cara não quer se meter com política, o cara não quer fazer doação. E hoje ainda tem que ser na pessoa física. Então, quer dizer, isso foi um grande desserviço, porque criminalizaram. A Lava Jato criminalizou, né, o empresário ajudar um político. Virou sinônimo de bandidagem, né? O que, na verdade, né, só alimentou a bandidagem. Entendeu? Então são certas coisas que têm que ser discutidas. Pois é, e aí eu pergunto para você, Marco Antônio Cabral, que é um político jovem, quando a gente fala do lobby, quando a gente fala da legalização de bet e tal, na sua avaliação, por exemplo, a gente tem uma outra questão no Rio de Janeiro secular, que é a questão do jogo do bicho. Se discute o jogo do bicho, por que não se legaliza o jogo de bicho? Quando você fala do lobby, né? Via de regra, independentemente de político, de quem está no poder, né, o eleitor que está nos ouvindo, se ele tiver honestidade intelectual, independentemente de quadro político, se é político A, político B, político C, sempre houve ou haverá não, mas sempre houve investigação que apontou o seguinte: a licitação tal, levaram tanto, 10%, 5%, e aí a verba de cá, de colar, do colar, e aí é a hipocrisia de que o sistema político, ele não é corrupto, ou não é, digamos assim, suscetível à corrupção. E a ideia, eu acho, depois de tanto tempo na cabeça do eleitor, é o seguinte: quem quer entrar para a política é porque quer se dar bem. É isso. Só que a política... Você só afastou as boas pessoas da política. Só que a política, a gente começou falando sobre isso, que ele, quando menino,
começou a conhecer realidades diversas e teve ali a vontade de ajudar. A política, ela precisa ser um bem coletivo, até porque ela lida com dinheiro público, que às vezes tem-se uma ideia de que o dinheiro público não é de ninguém. Não, o dinheiro público é do contribuinte, é da sociedade. E aí, essas questões eu queria ver com você. E aí é óbvio que isso tem ligação com o Congresso Nacional, alternância de leis, né? Mas eu te pergunto, você, como um quadro jovem, você botaria a mão na ferida sobre o lobby, sobre o político que vai comandar uma licitação? Totalmente. Outra coisa se ele pode ou não. Não é receber propina, não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo uma nova forma de realidade que não seja criminalizada, mas que afaste o crime da política. É isso, porque aquelas 10 leis, né, aqueles 10 pontos contra a corrupção, você vai lembrar disso, que aquele cidadão repugnante, aquele Deltan Dallagnol e o Moro brandavam, né, que na verdade era só aumentar penas, que era só espremer cada vez mais as coisas. Quer dizer, isso na verdade só alimenta a corrupção, né? Só alimenta a corrupção. O que eles queriam fazer naquele momento só aumentaria a corrupção. Você acaba com a corrupção a partir do momento que você olha situações existentes, que você regulamenta essas situações e você descriminaliza, como você acabou de falar, e que a União, os estados, os municípios ganhem, né? E não percam. Porque se você for pegar, você falou aí, por exemplo, da questão do lobby, do jogo e tantas outras coisas. Eu falei também da contribuição privada nas campanhas. Isso. Então você acabou nos últimos anos só criminalizando a política, afastando boas pessoas da política, e como eu falei, a política não tem vácuo, né? E acabou que pessoas ligadas a organizações criminosas, pessoas ligadas enfim, setores que, enfim, acabaram adentrando na política, ganhando mandatos, né? E isso foi muito prejudicial para a política nos últimos anos, no Rio e no Brasil, né? Você vê, outro dia teve uma grande operação em São Paulo, do primeiro comando da capital, também envolvido com diversos políticos. Quer dizer, infelizmente, da forma que está, né, você afasta aquela boa pessoa da atividade política e infelizmente, assim, eu não vejo muita luz no fim do túnel, a não ser realmente essas questões serem discutidas no Congresso. E para finalizar esse tema, tem uma coisa também que eu sempre falo, que eu, como deputado estadual, não vou poder intervir, mas peço que os próximos federais intervenham, que é a questão do Pacto Federativo. O Brasil não pode achar normal a gente ter um Código Penal do Brasil. Não existe isso. O Rio de Janeiro é completamente diferente do Amapá, que é completamente diferente de Santa Catarina, que é completamente diferente do Rio Grande do Norte. A gente não pode ter a lei penal brasileira unificada. Você tem que dar a oportunidade, a autonomia para os estados legislarem, como é nos Estados Unidos. Nós somos um país de dimensão continental, né? Tem diversas situações que você tem que liberar os estados legislarem sobre meio ambiente, sobre penal, sobre algumas questões do Código Civil, porque o que acaba acontecendo? Ou você tem uma força midiática muito grande para o Congresso mudar uma lei rápida, ou então aquilo fica ali, ó, 5, 10, 15, 20 anos, né? O nosso Código Civil, que nós usamos, ele foi, se não me engano, promulgado em 2002 ou 2003. Ele começou a ser discutido no final da década de 70. Quer dizer, ele ficou, né, durante quase 30 anos sendo discutido no Congresso Nacional até ele ser promulgado, a mudança do Código Civil, né? O Código Penal, você vê a dificuldade que é de você mudar uma lei federal no Código Penal, a dificuldade agora dessa reforma tributária, quantos anos levou para se fazer a reforma tributária. Então, assim, são 513 deputados, são 81 senadores. Quer dizer, as coisas demoram muito. Eu sei porque eu fui deputado federal, vi a dificuldade que é. Então, assim, se você não dá autonomia para as assembleias legislativas, né, essa demora vai continuar,
né? Eu acho que os estados vão continuar sendo tratados de forma igual, sendo que os estados são diferentes, né? Então, acho que isso é uma outra discussão que tem que ser feita também, né? Dar mais autonomia para as assembleias, né? A gente está chegando ao final. Aqui eu estou conversando com o Marco Antônio Cabral, advogado, foi deputado federal, está aí na campanha para deputado estadual, um jovem quadro da política. Marco, para a gente já caminhar para o final, em rápidas palavras, o que o Marco Antônio Cabral imagina ele daqui 5, 10 anos tendo sucesso na política? O que é possível fazer? Olha, eu particularmente vou me dedicar muito na Assembleia a partir do ano que vem sobre o tema segurança pública, para a gente recuperar essas políticas públicas que foram perdidas no tempo, as UPPs, o regime adicional de serviço, a bonificação por metas, a terceirização da frota e tantas outras coisas que ficaram para trás, principalmente, né, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a recomposição salarial dos servidores da segurança, que estão aí há 8 anos com seus salários congelados. E na educação, primeiro, parabenizar aos nossos profissionais de educação. Hoje é o Dia Nacional do Profissional de Educação. E, infelizmente, olha que coisa desagradável. Nesse dia, que é um dia comemorativo, sai o ranking do IDEB do estado do Rio de Janeiro. E nós hoje voltamos à penúltima posição do Brasil. Somos o 26º estado no ranking nacional do ensino médio. Nós, quando entramos no estado, nós estávamos nessa mesma posição, 26º. E aí nós fizemos concursos demais para os professores, foram mais de 35 mil professores que entraram, concurso para inspetor que nunca tinha sido feito, criamos gratificação para os diretores dos colégios, reformamos todos os colégios, fomos o primeiro estado a colocar ar-condicionado em todos os colégios, demos laptops com rede banda larga para todos os professores e também para os melhores alunos, criamos o Renda Melhor Jovem, que foi a política pública que deu origem ao pé de meia do governo federal para evitar a evasão escolar. Tudo isso que eu estou falando aqui foi descontinuado. Despolitizamos a educação, né? Então, o que aconteceu? Em 2013, nós atingimos o 3º lugar no ranking nacional do ensino médio. Nos mantivemos em 2014. E aí, infelizmente, depois da entrada desse grupo político, né, que veio financiado e apoiado pela Lava Jato, em 2018, começa a total politização da educação de novo. Essas políticas públicas foram todas jogadas na lata do lixo, não se fez mais concurso para nada na educação. Hoje os colégios, além de estarem caindo aos pedaços, e os que não estão por força dos diretores locais, pela comunidade escolar, mas os professores não têm reajuste, não têm novos concursos, não tem concurso para área de apoio. Enfim, então todas as políticas públicas que nos levaram ao 3º lugar nacional foram descontinuadas e hoje nós voltamos à penúltima colocação do Brasil do ensino médio. Então isso é uma indignação que eu tenho e eu vou entrar na LERJ para lutar muito para que a educação do estado volte a estar no top 5, no top 5 do Brasil, né? Porque é onde a gente merece estar. O Rio de Janeiro é a vanguarda cultural e intelectual do Brasil e é inadmissível a gente ter, né, o estado do Rio, que é o principal estado do Brasil do ponto de vista turístico, do ponto de vista internacional, a gente está na penúltima colocação da educação desse país. Então, isso também é uma coisa que eu faço questão, né, de colocar aqui pra gente nesse encerramento. Então são as duas pautas que eu quero assim, daqui a 4, 5 anos, quando estiver encerrando o mandato, a gente olhar para trás e falar, pô, fizemos um mandato combativo, fizemos um mandato em que a gente conseguiu, né, realmente fazer melhorias acontecerem para o servidor e para a população de uma maneira geral. Marco Antônio Cabral, quero te agradecer pela participação aqui no Conexão Manchete. Conversa franca, aberta, sem pormenores. Muito sucesso para você, meu amigo. Obrigado, Lisandro. De verdade, querido. Obrigado sucesso mesmo. Pela oportunidade. Sucesso na campanha e que o Rio de Janeiro volte a respirar com entregas e com gente séria. Até a próxima, minha gente. Até a próxima. Obrigado.